Todo vício é a dificuldade que um filho tem de ir até o pai, de ir até a força que o masculino representa para o sistema familiar. Na constelação familiar, a mãe é o movimento de amor, o movimento das relações. E o pai é o movimento de força, daquilo que diz, vai para o mundo com a minha coragem, com a força do meu masculino. Independente se o seu filho tem acesso ou não físico ao amor desse pai, ainda assim você, como mãe, pode dizer para esse filho, através de um movimento de narrativa amorosa, filho, o seu pai fez você comigo, então eu me alegro por isso. Então eu agradeço a ele por ter contribuído para a tua existência. Então quando uma mãe, ela se alegra ao ver que o filho faz parte 50% daquele homem, ele consegue reunir a força, a imagem interna da força do masculino, do pai, e ir para a vida com segurança. Nessa constelação que eu vou trazer aqui para vocês, eu vou falar sobre vícios. Um rapaz chegou até a mim e disse, Elisângela, eu quero constelar alguns vícios que eu tenho que me levam a perto da morte, inclusive. Então, ele já teve momentos dentro do vício que ele ousou, né? Ele meio que rifou, foi o termo que ele usou, ele rifou a própria vida, né? Chegou no limite para ver o que ele consegue controlar com força dentro dele, com a própria vida, né? Então eu pedi para que ele trouxesse uma carta para representar ele trouxe essa daqui. Uma carta para representar o vício, esse vício que ele leva até o limite, para ver se ele experimenta uma força. Ele trouxe e colocou aqui, gente, ó, na frente dele, uma carta rosa e lilás. Então eu trabalho aqui com arquétipos e a fenomenologia. Então o rosa, no inconsciente coletivo, ele ainda é o quê? Do feminino. E o azul do masculino, né? Então assim, tem esses arquétipos universais. Então eu já vi, né, que é alguma questão com uma mulher. Eu pedi para que ele trouxesse, eu uso uma técnica, um comando do meu método do baralho sistêmico, e eu pedi para que ele trouxesse uma carta com um sentimento bom ou ruim, sem ele saber para que é. E ele trouxe essa carta aqui, colocou aqui. É uma carta de uma mulher que tem muita força, que está usando suas forças, às vezes, no movimento contrário, de dominar, de controlar, de manipular, né? Então, eu pedi para que ele trouxesse o pai dele e ele colocou o pai dele aqui. Eu pedi que ele trouxesse, já que eu sei que aqui vai ser a mãe dele, porque ele colocou o pai, são técnicas do baralho sistêmico. Ele colocou o pai da mãe dele aqui e a mãe da mãe dele aqui. Se vocês observarem, a constelação fez um círculo. Né? O desenho, a cena que está no inconsciente do meu paciente fez um círculo. Então eu já vi que ele está o quê? Sobre o olhar do pai, da mãe, do avô e da avó. E aí ele veio me falar que tem uma namorada, mas que tá meio assim com a namorada, mas que e esse namoro tá assim porque ela é muito controladora, ela é um movimento de muita manipulação até no que é que ele fale com determinadas amigas. Então ela tem o controle e ele colocou essa namorada aqui, ó, com essa imagem, olhando para ele. Então o que é que eu concluí e dentro da cena e o que eu concluí dentro também da teoria das constelações? O vício é aquele movimento inconsciente que uma mãe segura o filho e diz: você só anda com a minha força. Você vai com o meu controle. Você vai com aquilo que eu quero que você ande. Então, quando uma mãe faz isso e ela olha para aquele pai e acha que o pai é fraco, que o pai ele não vai dar conta de educar esse filho, ou de amar, ou de fazer alguma coisa, mas ela até que libera um pouquinho, mas lá no mais íntimo dela, ela diz: esse homem não vai ser um bom pai para o meu filho. Então eu vou ser o melhor pai e a melhor mãe. E foi exatamente isso que aconteceu com o meu paciente. Ele estava sob o olhar de vigilância de todos e em especial da mãe. Quando a mãe olha para o pai e diz: você vai lá no seu pai. Ela não negou a ida dele ao pai.
Mas inconscientemente, internamente, ela disse o quê? Esse homem não é um pai suficiente para o meu filho. Então eu dou conta dele e da vida dele e de tudo. Então quando eu mostrei esse movimento para ele, né? E ele traz uma namorada que também controla, a gente vai para o mundo buscar alguém de acordo com as imagens internas que a gente tem da nossa mãe, né? Só que a mãe dele é uma mãe amorosa, passiva, fala manso, tá sempre disposta para ajudar o filho, para fazer o lanchinho, para ele levar para o trabalho, sabe? A receber a namorada em casa, a deixar que ela more um tempo. Então ela está sempre oferecendo demais para quê? Para manter ele sobre a vigilância dela. É um movimento inconsciente, é um movimento de dor dentro dela, dessa mãe, que ela, ao se separar, ela não conseguiu mais ninguém, então ela fica, para que eu encontre o sentido para a minha vida, eu dou tudo para o meu filho. Então, qual foi o movimento de cura sobre esses vícios, Eli? Ele chegar para a mãe, eu trouxe a carta dele e pedi para ele dizer para a mãe dele, mamãe, encontre outro sentido para a sua vida além de mim. O que não deu certo com meu pai, eu libero para que eu encontre agora a minha força comigo, né? Então eu vou colocar assim para vocês verem. Eu libero para que eu encontre essa força agora no meu pai e em mim. E eu vá para o mundo, mamãe, com segurança. Então eu coloquei os pais do pai dela aqui e a namorada aqui, porque ele falou que estão separados. Eu fiz uma frase para ele dizer com ela, né? Assim, eu sou o masculino dessa relação. Eu sou a força. E dentro dessa força eu complemento com o amor que vem de você, né? Então, o que eu quero dizer com essa sessão, gente, para vocês, que o movimento de vícios, seja drogas, vícios com compra, com sexo, pornografia, seja qualquer vício, é um movimento que a alma da pessoa, ela quer ir até o pai, sentir essa força, agradecer a vida, mas não está conseguindo por fidelidade à mãe. Aquela mãe que é a mãe que você diz, nossa, minha mãe, olha, foi uma mãe assim, maravilhosa, não tenho do que reclamar da minha mãe, ela me deu tudo. Mas aí lá no mais íntimo dessa mãe, ela tá que esse pai não é bom, que gostaria que esse pai fosse um outro modelo para esse filho que ela cuidou com tanto zelo, com tanto amor, colocou nas melhores escolas, colocou nas melhores atividades para que esse menino desenvolvesse, né? E realmente o filho dela é um rapaz de bom coração, mas estava lá, na alma, dito, entendido pela verdade da alma, de que esse pai não é uma melhor imagem paterna para esse menino. Ele merecia talvez coisa melhor. É assim que inconsciente a mãe pensava. E é um movimento de liberar, do filho liberar-se da mãe e dizer, mamãe, encontre outro sentido para a sua vida além de mim. E assim eu encontrarei a minha força. A força que eu sei sustentar minha vida, minhas ideias, os meus projetos, os meus planos. Certo, gente? Então, nós que somos mulheres, temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente sente pelos nossos filhos e que a gente prende ele no laço de um cordão umbilical, né, sistêmico, a ponto dele não ir para o mundo, dele truncar a sua vida. Então vamos liberar nossos filhos, nossas crias, né, para que eles encontrem a força do espírito dele. Tá bom? Eu vou pedir a você que deixe um comentário aqui, se inscreva no meu canal do YouTube, podcast pode ser, curte, comenta, compartilha, que sempre que se você apertar o sininho, sempre que eu postar um vídeo, você vai receber uma notificação. Tá bom, gente? Um grande abraço e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.